Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem foi um dia de intensas movimentações políticas. O João Dória contratou Rodrigo Maia para ser o seu novo secretário de Assuntos Estratégicos. Isso já é uma movimentação mirando 2022 e uma campanha nacional. A gente vai comentar sobre isso. Sabe o Lula? Continua rodando no Nordeste e o Lulinha foi revelado que está cada dia mais próximo do José Dirceu. Estão conversando aí toda semana, é telefone, é videochamada, vamos falar sobre isso também. Notícia de bastidor, a imprensa soltou algumas coisinhas, mas assim, nos bastidores de Brasília já dão como oficial a candidatura do Pacheco em 2022 para presidente da República. É o candidato do partido aí do Kassab, do PSD, o amigão do Lula. Já que o Lula não quer dar vice-presidência, vão lançar candidato próprio. Vamos também falar uma coisa interessante que tem sobre o Mourão, possibilidade de ser o novo governador do Rio de Janeiro. Vamos também falar de Bolsonaro e partido, os problemas que Bolsonaro vem enfrentando e, óbvio, tem outros assuntos pra gente comentar que não dá pra fugir, que são as coisas deploráveis que continuam acontecendo ligadas à liberdade de expressão no Brasil. Ontem teve CPI, aprovaram mais de 180 requerimentos de quebra de sigilo de algumas pessoas aí ligadas a empresas, imunizantes e tudo mais. Agora tem uma cacetada de gente que teve o sigilo quebrado porque é tido aí como propagadores, notícias falsas. E tem uma coincidência, todos eles são bolsonaristas. Meu Deus, né? Que coincidência, não tem nenhum petista, nenhum, zero. Vai falar sobre isso, falar um pouco da CPI, falar mais alguns absurdos que estão acontecendo no que diz respeito à liberdade de expressão. Tem também algumas coisas sobre o STF pra gente comentar e hoje vai dar tempo de falar de política internacional. E eu quero começar o vídeo de hoje mostrando uma imagem boa. Imagem assim que alegra nesse momento assim de caos que a gente vive, aquela imagem que, cara, faz recuperar a emoção do povo brasileiro. Até hoje, talvez não pra você, mas ainda é comum DVDs. Principalmente assim, né, nas camadas mais humildes, o pessoal ainda compra DVD, compra, assiste tudo mais, tem lá, né, os camelôs. E aí o Brasil Paralelo postou essa foto falando o seguinte: acabamos de receber esta foto tirada no Rio de Janeiro. Sim, estamos muito felizes. O Brasil Paralelo, ela já disponibiliza gratuitamente no seu canal do YouTube os seus episódios, né, de algumas séries. Tem um conteúdo que é pago, que é só para assinantes. Mas, gente, você vê no camelô, e não é um nem dois, ó, tem pelo menos aí 6 DVDs em destaque aí da Brasil Paralelo. Capona assim bonito, o pessoal passa. Nessa brincadeira, imagina se for a primeira e a segunda temporada, que é aquela assim que dá aquela pancada de informação sobre a política brasileira, como chegamos nos dias de hoje. A primeira temporada mesmo mostra bastante ali, né, o que o PT fez pro nosso país. Eles fazem um intensivão rápido ali de 1500 até 1964, dali para lá, de 64 para cá, eles dão uma guaribada um pouquinho melhor. E você vê, ó, vendedor de DVD. De pouquinho em pouquinho, o tio do Zap, o tio do churrasco, levando informação pra frente, trazendo mais e mais pessoas pra nossa patota, pro nosso grupinho. Mas vamos continuar. Porque, por outro lado, eles estão vendo, né, que o nosso crescimento tá assustando, incomodou e muito. Conseguimos eleger Bolsonaro, foi algo completamente inesperado para a política brasileira. Bolsonaro era um candidato que jamais deveria ter sido eleito. Tomou uma facada, inclusive, ousou sobreviver. E aí, sobre a questão de desmonetização, que ainda se diz, você vê aqui, ó, o Estadão, esqueci de colocar ali o logo, escreve um artigo, Follow the Money, Corregedor-Geral Eleitoral determina desmonetização de perfis de plataforma e redes sociais. Quero só mostrar o último parágrafo e o autor da matéria. O Estadão chamou mais um especialista para falar que sim, realmente, os likes, views e compartilhamentos dos conteúdos criminosos que a gente produz é criminoso. Esse vídeo aqui é criminoso. Produzidos geram, em favor de seus atores ou responsáveis, retribuições financeiras disponibilizadas pelas plataformas. Esses valores, que até esse momento não se sabe se são expressos ou não, são resultados de atuação criminosa e poderão irrigar candidaturas e projetos de poder que disputem as eleições de 2022. Imagina o que é que tem antes. Esse aqui já é o último parágrafo. É o desfecho. Aí você vai ver, né? Quem que a mídia... O que a mídia acha do conteúdo de direita. O cara aí convidado para escrever esse artigo é o Marcelo Santiago de Pádua Andrade, advogado militante.
Eu nunca vi uma classificação dessa. Não, vamos chamar um advogado militante. Na área de direito eleitoral, mestre em processo civil e membro da Comissão de Direito Eleitoral do OAB de São Paulo. A OAB precisa também, né, ser ocupada pelas pessoas de direita. Precisa ser ocupada. Você vê como são as coisas, né? É isso aí que é esse pessoal que ganha espaço na grande mídia. Isso aqui eu tinha comentado no Telegram, no áudio que eu mandei ontem. Eu fiz questão de trazer para vocês para mostrar, porque falar um pouco aqui de algumas coisas. Você vê, ó, o Bernardo Kister trouxe aqui a fotinha, TV, Globo News. Globo investiu mais de 15 minutos fritando o Alan dos Santos. Segundo eles, é uma conspiração global, monstra, né, guiada pelo Breno, Olavo, Trump e Bolsonaro para subverter a democracia. Você vê até a chamada, ó, análise, Alan dos Santos e o método Trump de Bolsonaro, do Bolsonaro. A pauta é ataque à democracia. Isso aqui faz algum sentido? Isso aqui faz algum sentido. Cara, é um absurdo. Imagina, 15 minutos da Globo News. Imagina, vocês sabem quanto é o tempo de TV, como é caro. Como é caro. Como assim? As matérias são o quê? 1 minuto, 1 minuto e meio, às vezes 30 segundos a chamadinha. Gastar 15 minutos. É quase um especial, um documentário, Alan dos Santos. A perseguição bem forte. O Alan trouxe aqui uma coisa também que é interessante, porque se fala tanto em desmonetização. Ele fala o seguinte, ó, o Barroso diz que os comunicadores de direita não precisam de dinheiro, mas só de aquisição de câmeras e equipamentos de estúdio para a TV Justiça foram gastos mais de 6 milhões de reais só em agosto de 2019, de acordo com a portaria número 227 de 12 de agosto de 2019. Cara, o pessoal acha que é o quê? Que é barato? Assim, vamos fazer aí, vamos fazer de qualquer jeito. Já falei pra vocês o preço de coisa. Pô, eu não tô aqui com o meu microfone antigo, mas quem aqui tá desde o início, eu já usei pelo menos 3 microfones diferentes. No início eu comecei com o BM800 e eu usava... a interface tá ali, não dá pra pegar também. Eu usava a interfacezinha mais michuruca. Depois eu comecei a usar um Blue Yeti. O microfone também não é tão barato assim. E agora tem aqui, pô, o Shure SM7B. Esse aqui ainda tem um problema. Pra você comprar esse microfone, você tem que comprar um microfone com um braço pra ele. Não pode ser o braço antigo que eu usava. O braço tá aqui, dá pra pegar. O braço antigo não sustenta. Esse microfone aqui é pesado. Esse braço aqui do Paraguai, aqui é do AliExpress. Esse braço do AliExpress não vai. Aí tem o braço. Aí é um pré-amplificador, porque esse microfone tem uma captação baixa, que é pra ter uma qualidade de voz melhor, isso, aquilo, outro, ligado numa mesa de som. Quando você vê tudo... Não, mas o pessoal da direita não precisa de equipamento. O pessoal da direita não precisa. Quem tem que ter um sistema com qualidade, inúmeras câmeras, é a esquerda. É a Gabriela Prioli. É o Nando Moura. O Nando Moura pode. O MBL pode. Os podcasts podem. Todo mundo pode. Né? Só não pode a direita. A direita não pode ser profissional. Jamais. Tem que ser no máximo vídeo com qualidade de celular com áudio estourado. E aí o Barroso ontem falou lá no TSE, tá aqui a fala dele, fez um resumo. No TSE, lembrei que as redes sociais precisam assumir a responsabilidade contra a difusão do ódio, da mentira deliberada e de ataques destrutivos às instituições. Não pode haver neutralidade e nem proveito financeiro sobre o que destrói a democracia. O Rodrigo Constantino diz, né? Ô ministro, na boa, quem que decide o que é mentira? O senhor se considera o juiz final para determinar o que é mentira ou ódio? Qual artigo da Constituição Federal lhe concede tal poder por obséquio? Grato pelos esclarecimentos. Perguntando numa boa. Só quem produz ódio é direita. Só e somente só. E aí, como eu falei para vocês, a CPI aprovou aí a quebra de inúmeros sigilos. Aqui tá falando da Bárbara e do Gustavo Gaia. Eu vou deixar a própria Cris explicar para vocês, porque isso aqui é inacreditável. O que aconteceu com o Gustavo Gaia é inacreditável. Sabe qual foi o ato tão suspeito que ele cometeu? Olha só isso aqui, Augusto. Ele retuitou um tweet de outra influenciadora digital chamada Bárbara, que nós entrevistamos aqui no outro dia, que por acaso
está sendo perseguida por um tribunal superior. É tudo muito correlato, né? É tudo muito estranho. Bom, esse influenciador, não vou revelar o nome dele ainda porque não está oficializado o pedido, mas já recebeu a informação de que ele está entre esses 180 requerimentos aqui. Ele cometeu o terrível crime. No dia 22 de junho de 2021, ele retuitou uma postagem da usuária com o nome Te Atualizei, com o perfil @talk1, que é a Bárbara, que a gente sabe. E o que ela falava nessa postagem? Ela divulgava uma reportagem do New York Times sobre vacinas. Então eu acho que a CPI tem que ir atrás do New York Times. Pessoal, o cara não gravou um vídeo, falou em números absurdos no vídeo. Ele não escreveu uma postagem absurda. Ele simplesmente viu uma matéria do The New York Times, talvez o jornal mais famoso do mundo, e ele ousou compartilhar. É o famoso RT no Twitter. Ele compartilhou. Você tem o Facebook? Ele compartilhou. Ele não escreveu nada, ele só compartilhou. A usuária postou a Bárbara. A Bárbara! Todo mundo conhece, te atualizei. Postou, ele compartilhou. E agora o sigilo foi quebrado. O COAF lá vai fazer um relatório de inteligência sobre tudo que aconteceu na vida dele nos últimos anos aí. Ver, né, de onde que tá vindo o dinheiro e tudo mais. É brincadeira isso, pessoal. Olha o nível que tá chegando as coisas. Olha o nível que está chegando as coisas. Por compartilhar uma matéria do The New York Times. Não foi por compartilhar o Terça Livre. Não foi por compartilhar, sei lá, blog da direita conservadora, templária. Não. Aonde vai parar? Cara, é um absurdo sem tamanho isso daí. Acho que, na boa mesmo, de todas as alegações de quebra de sigilo, essa foi a mais absurda de todas. Disparado. Não tem o que... Ele conseguiu. O Gustavo Gaia conseguiu ter a mais ridícula quebra de sigilo que eu já ouvi falar em minha vida. É o nível da força estatal contra o cidadão brasileiro. Mas não ficou só com ele. Revista Veja aqui, né? A Veja, na verdade, nos informa. CPI quebra sigilos e aperta cerco sobre bolsonaristas nas redes sociais. Tá todo mundo achando ótimo, mas batendo palma. A CPI da pandemia apertou ainda mais o cerco ao ativismo bolsonarista nas redes sociais ao aprovar nesta quinta-feira, dia 19, a quebra de sigilos bancário, fiscal e telemático, e-mails e conversas, né, de vários sites e perfis de direita. Todos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Todos. Todos. É um padrão. Suspeitos de compartilharem fake news, blá blá blá. Um dos objetivos dos senadores é conseguir informações sobre o financiamento desses perfis, principalmente se o dinheiro público foi usado para propagar desinformação sobre a pandemia. Muitos dos requerimentos aprovados solicitam também relatórios de inteligência ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o famoso COAF. Aí tá lá, né? A medida aumenta a pressão das instituições sobre os responsáveis pelos canais de YouTube, blá blá blá, toda aquela ladainha. Os perfis bolsonaristas são alvos de outra CPMI no Congresso. E isso aqui me incomodou e muito. Olha só. CPMI das fake news. Que deve retomar as atividades em setembro. Já pensou? Olha o clima como já tá. Já tá bom. Tá bom. Aí, na CPI da pandemia, ainda tem desculpa que a mentira tem que estar relacionada à pandemia. Na CPMI das fake news, só precisa ser mentira. Para ser mentira, né? Com tanto dono da verdade, meu amigo, não sobra ninguém. Não sobra ninguém. Todo mundo já fala, todo mundo já mentiu na vida, né? Não sobra ninguém. A partir de setembro, acabou uma, começou a outra, ó. Uma atrás da outra. E pau. Falamos, não falamos? Ó, depois aí desse recesso, coisa aí vai pegar, viu? Depois do recesso e... Bom, depois do recesso aí do Senado, coisa... A gente tá vendo o que tá acontecendo. Essa semana, sim... Inacreditável. A decisão da quinta-feira atingiu os perfis de canais... falar, né? Não pode nem falar o nome desse canal. Tratamento, né? Que você toma assim... antecipadamente,
Brasil de olho, Alemanha comentada. Alemanha comentada. Não pode mais falar da Alemanha. Não pode mais. Patriotas SB, Patriotas, Verdade dos Fatos, O Informante, Movimento Avança Brasil, Movimento Conservador. Também foram quebrados sigilos, respondendo do site, né? O Tarsis, no Renova Mídia. Acho que é Tarcísio o nome dele. Não pode ser que não seja. Alan dos Santos, Cessa Livre. José Pinheiro Tolentino, Jornal da Cidade. Raul Santos, do Conexão em Política. Paulo Enéas, Crítica Nacional. E a empresa Farol Produções, do Senso Comum. É lá o pessoal Flávio Morgan, tem o Felipe Trielli. Outros sigilos quebrados. Alessandro Loyola, vocês devem conhecer, médico. Defensor das coisas que não tem eficácia. Oswaldo. Flávio Gordon. Cara, o Flávio Gordon, eu não lembro quando eu vi o Flávio Gordon. Ele desapareceu do Twitter, mas já tem mais de ano. Isso aqui tá parecendo que requentaram a lista da CPMI das fake news. O Flávio Gordon desapareceu há anos. Não tá nem mais no debate, o cara tá lá se dedicando à questão intelectual dele, produção de livro e tudo mais. Não tá mais no dia a dia aí de briguinha nem nada. Empresários Richard Daiposa e Leandro Ruschel. O Ruschel, como foi que colocaram o Ruschel nessa? O Leandro Ruschel. Requentaram a lista da CPMI da Fake News. Eu não tenho dúvida. Aí, ó, youtubers, Gustavo Gaia, Everson Zóio, até o Everson Zóio tá nessa daí. Esse daí não é bolsonarista não, viu, o Everson Zóio. E o Bernardo Kister. Mais um monte de gente. Não parou por aí não. Tem mais. Aqui eu não consegui achar os nomes que foram aprovados. Esse aqui foi o melhor resumo que eu achei na imprensa. Tá com tudo. E ainda por cima ontem, que a gente terminou falando do Bernardo Kister, eu não sei como me solidarizar o Bernardo nesse momento. Cara, ele já tinha... Ele mesmo aqui diz, ó. Sem aviso ou explicação, Instagram acaba de desativar minha conta com quase 400 mil seguidores. Coincidência sendo no mesmo dia que a CPI aprovou a quebra do meu sigilo bancário. Sua conta foi desativada. Porque já tinham desmonetizado o youtuber do Bernardo, várias outras coisas, processo contra ele, PT e tudo mais. Desativou. Pelo quê? Não sei. Desativou. Sem aviso, sem explicação, sem nada. Desativou. 400 mil seguidores. Tem gente que ainda reclama do Bernardo. Aquele lá, aquele cheinho lá, isso, aquilo, outro. Somos super conservadores. O Bernardo não é do grupo super conservador. Não presta. Tem gente que tá dando risada do que tá acontecendo. Mas é a direita inteligente. A direita burra, como dizem. Estão achando bonito, dando risada. Os youtubers e tudo mais. O pessoal tá perdendo conta. Atrás da outra. Tem um cara também muito bom, que é um canal até aqui no YouTube, que é Hoje no Mundo Militar. Eu sempre esqueço o nome certinho, mas acho que é isso. Ele também teve a conta ativada. Do nada. 200 mil seguidores no Instagram. Do nada. Estalou o dedo. Segue o jogo. E aí você vê, ó. O Cássio. Ninguém tá falando muito dele nesses tempos, mas um assessor aí do Ministério das Comunicações, que já tinha tido aí o pedido de sigilo aprovado pela CPI, ele recorreu no STF, e o Cássio mandou suspender a quebra de sigilo. E o Cássio falou, só no resuminho, no subtítulo, já dá pra ler, ó. Segundo a AGU, o sigilo de Matheus Exposito foi quebrado sem que ele tivesse chance de se explicar após a acusação de divulgar informações falsas sobre a pandemia. Acusação, né? Ele está sendo acusado. E a gente comentou sobre isso. E o Cássio ainda diz o seguinte, que o requerimento, né, o pedido de quebra de sigilo, é completamente genérico. Não está descrevendo lá por que realmente tem que quebrar o sigilo do rapaz, do Matheus. É o processo normal. Você quer quebrar o sigilo de alguém, você primeiro chama, sabe? Conversa. Dá o depoimento primeiro. O depoimento não foi suficiente, vamos ver se não tem algo a mais para fazer. Sabe? Depois se pensa numa quebra de sigilo. Mas no Brasil as coisas estão invertidas. Completamente invertidas. E se criticar, é capaz de ir preso. E aí na CPI lá vem o Omar. Sou da opinião de que tem que se concluir a CPI o mais rápido possível. Deu ruim, né?
Isso não é mais um espetáculo. Precisamos de uma conclusão para que as providências sejam tomadas. O relatório final normalmente é apresentado 24 horas antes do fim da CPI. E a Paula Marisa diz, tradução, nossas narrativas estão sendo desmentidas e o Ibope está baixo. Vamos acabar logo para a vergonha não ficar ainda maior e não cair mais ainda. Quer dizer, o descrédito não ficar ainda maior. Amar, né? Aí, ninguém mais fala disso. Ninguém mais fala da CPI. Mas aqui pegando um gancho na CPI, o Girão é um dos senadores que está lá. Aí a gente comentou bastante no Girão nos últimos tempos. E ele descreveu bem simples, que hoje o Brasil vive uma caçada a ideias conservadoras. E ele fala sobre a desmonetização, tudo que está acontecendo. Simples assim. Essas ideias têm que ser extirpadas da sociedade. Colocar numa espiral do silêncio. Quantos de nós, no passado, sequer sabíamos do outro lado? Eu lembro o seguinte, que quando eu estava na pré-escola, minha escola era João Paulo I. Adorava minha escola. Não gostava de ir pra aula, mas eu gostava da escola. É meio assim, incoerente, mas acredite se quiser. Era escola católica. Eu lembro que na quarta série, eu tenho memória boa para algumas coisas, eu tive que fazer um trabalho de história. É um trabalho longo. Naquele momento, eu lembro claramente que eu estava fazendo um trabalho sobre o regime militar. Aí quando eu passei para o ensino médio, em Feira de Santana, meu colégio era o Colégio Nobre. Colégio bom, nobre, colégio bom mesmo. Aí minha professora de história se chamava Maridélia. Ela odiava ser mais Maridélia, queria ser mais de ideia. Ela, inclusive, dava aula com a camisa do PT. Naquele momento, jovem, tudo era brincadeira. Ninguém tava nem ligando para nada. E aí nas aulas de ideia, isso já no primeiro, segundo, terceiro ano, aí já não era mais regime militar. Aí já era ditadura militar. Então são coisas que você, quando você fica velho, que você vai atrás, você tenta olhar o que foi que realmente aconteceu no passado, você vê, cara, eu ainda conseguia ouvir que era regime militar na minha escola, na pré-escola. E hoje em dia? Que as pessoas só escutam um único lado da história. Só pode existir um único lado. Você vai discordar do quê, se só existe um lado? Do que você vai discordar se só existe um lado? Se o único lado que lhe apresentam é que Bolsonaro é o pior presidente do mundo, que os bolsonaristas são, cara, maluco, que Bolsonaro é isso, que Bolsonaro é aquilo outro, que a gente é blá blá blá, promove desinformação, que o regime militar foi a coisa mais horripilante da história do Brasil, que Lula é um santo, sabe? O Lula colocou o Brasil fora do eixo da fome e tudo mais. É isso que eles querem, colocar no espiral de silêncio. Não podemos comentar sobre nada. Essa oposição não pode existir. É discurso único. Porque não tem como discordar. Todo mundo pensa igual. E o Girão ainda assegura que irá ao ato no dia 7 de setembro para defender liberdade de expressão. Só na Rádio Senado, fica até surpreso. Em pronunciamento nesta quinta-feira, o senador Eduardo Girão confirmou sua presença nas manifestações previstas para o dia 7 de setembro e criticou decisões feitas pela CPI da pandemia. Ele declarou que participará das manifestações para defender a liberdade de expressão. Bato palma junto com o Constantino. Tava lembrando aqui também, só para esse negócio de discurso único, meu professor de geografia, se a minha professora de história dava aula com a camisa do PT, o meu professor de geografia era vereador do PT, Marialvo Barreto. Ele levava santinho pra sala de aula. Eu recebi santinho dele, vários. Pegava a caneta, aí eu pintava aquela toda de preto, fazia um desenho do Batman. Aí eu lembro que o livro que ele recomenda de geografia era Milton Cruz, acho que é Milton Cruz, que é um geógrafo da extrema esquerda. Era só isso. E eu estudei escola particular boa. Imagina aí. Como é que não tá hoje? Isso daí foi em 2008. Então é 2021, 13 anos atrás. Marialvo Barreto. Esquerda pra valer. Esquerda pra valer. É isso que eles querem pro nosso Brasil. E aí, isso aqui a gente comentou ontem, mas eu gostei muito do comentário da Paula Marisa, principalmente que esse é um antagonista, né? Tá lá, ó. Bolsonaro reclama de censura, mas bloqueia quase 200 contas na internet. A Paula Marisa, diretona, bloqueio é quando você impede pessoas de falarem besteira no seu perfil. Censura é quando você impede pessoas de falarem no perfil delas. Simples assim. Tá entendendo? Bolsonaro bloqueou. Você não pode comentar besteira no perfil dele. Tá bloqueado.
Não é censura, que a pessoa sequer pode abrir a boca. Subvertendo a verdade, o antagonista. E aí, vejam só, sobre Bolsonaro. A imprensa diz que Bolsonaro resolveu meio que dar uma trégua a ataques e planeja diálogo com Barroso, Moraes e TSE. Inclusive, ontem na live, Bolsonaro não falou muito em questão de STF nem nada. Até comento sobre a live. O presidente Jair Bolsonaro defendeu uma trégua em relação aos ataques constantes aos ministros do Supremo, o Moraes e o Barroso. Isso daí tinha ocorrido lá no Mato Grosso, foi ontem lá, foi com a Tereza Cristina, foi com quem mais? Acho que estava o presidente da Caixa, mais uma galera lá. Tem até foto na internet. Diferente das últimas semanas, Bolsonaro adotou um discurso de tranquilidade ao citar os ministros do STF. A minha voz vai continuar sendo usada. Não estou atacando ninguém, nenhuma instituição. Algumas poucas pessoas estão turvando as águas do Brasil. Quero paz, quero tranquilidade. Converse com o senhor Alexandre de Moraes se quiser conversar comigo. Converse com o senhor Barroso se quiser conversar comigo. Converse com o Salomão se quiser conversar comigo. Ele fala o que ele acha que está certo. Eu falo o que eu acho que está certo para o lado de cá e vamos chegar no acordo. Completou Bolsonaro. Não sei o quê. Não foi Bolsonaro que cancelou a reunião entre os poderes. Não foi Bolsonaro que se recusou a conversar com ninguém. Pelo contrário, jamais Bolsonaro, em 2 anos de governo, se recusou a conversar com qualquer ministro do STF. Nenhum. Todos ele prontamente. Ainda vai visitar lá na sala do cara. O presidente da República vai na casa na sala. Vejam só. Bolsonaro que é um antidemocrata. E aí o cartunista Gindelt, ele fez uma charginha que eu achei bem legal, mostrando o que a gente está vivendo. É uma disputa de narrativas. Eu só achei que ele podia fazer assim, mudar o tanque, né? Botar um tanque assim, sei lá, menorzinho pra gente. Não porque somos menores, mas porque assim, a nossa artilharia é limitada, né? Temos só o quê? O boca a boca. Pessoas comuns. Mas pelo menos colocou aqui, né? O jornalismo conservador, colocou alguns canais, o tanquezinho, Deus, Pátria, Família e algumas outras coisas que eu não consigo ler que tá pequeno, Bandeira do Brasil. E a esquerda, CNN, Folha de São Paulo, Globo News, Globo, Band News, Estadão, Veja, Lula Livre, bandeirinha Foice e Martelo. É que é o debate, é o tempo todo. Agora, esse lado aqui é que não pode existir, ó. Esse lado aqui não, só esse lado aqui que é o lado perverso, só esse. E aí, vejam só. Batalha de narrativas. Rafael Balboa trouxe aqui, né, antes e depois. Na verdade, 2 matérias sobre o mesmo tema. Desconfiança cresce e mercado já começa a falar em desembarque do governo Bolsonaro. Vamos desembarcar, tá ruim. Economista da XP diz que Lula na presidência não seria um desastre. Para, né? Para. Vamos sair do governo Bolsonaro, mas o governo Lula é o que vai, passar aquele pano de veludo, eita, não dá. É muita cara de pau. Aqui, ó, cara de pau, XP do Luciano Huck. O Bobo até faz uma piada, né? Deu aule, né? Linguagem neutra. É mais aula, é aule. E você vê aqui, ó, a live de Bolsonaro. Ontem não falou muito sobre as questões aí que envolvem o STF, mas apontou na direção interessante, apontou na direção do PT. Falou aqui, ó, olha aqui, em números, em dinheiro, sabe, verdinhas. Bolsonaro acusa governos do PT de deixarem rombo de 46 bilhões nos cofres da Caixa Econômica. O presidente Jair Bolsonaro, em live, ao lado do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, acusou os governos do PT de causar 46 bilhões de prejuízo ao banco entre os anos de 2004 e 2017. Desde que assumimos, a Caixa deu mais lucro do que nos últimos 20 anos. E Bolsonaro ainda fez questão assim de frisar o seguinte, que a Caixa financia muita coisa. Bolsonaro tá terminando a obra dos outros. Graças a Deus, né? Tá terminando. Tava tudo parada. Porque as únicas obras que até então os governos petistas terminaram foi o Porto de Mariel em Cuba, obras na Venezuela, né? Outros países socialistas que emprestaram dinheiro. Então, assim, mais calmo, mais sereno.
falou que tinha uma coisa séria pra falar, todo mundo ficou assim, será que vai ser na live? O que é que tá sendo? Ele falou, ó, o momento é sério, o momento é sério. Foi um vídeo que circulou nas redes sociais, eu não trouxe aqui no vídeo de hoje. E aí, a esquerda, o Barroso, que tanto fala, né, sobre discurso de ódio e tudo mais, você vê, ó, olha o que a esquerda está pregando. Fim da polícia militar já. Partido da causa operária. Carluxo diz aqui, ó, essa esquerda brasileira. Tá lá. Manifestação. Mas discurso de ódio somos nós, né? De polícia. Fim da polícia. Fim da polícia. É tudo que o ladrão quer. E aí, sabe essa matéria aqui? Que é interessante, por um lado, né? Quem não queria ouvir isso daqui, governadores são avisados de que, entre eles e Bolsonaro, PMs ficam com o presidente. Bacana. Que bom, né? Mas o que eu fico questionando é o seguinte. Pra que essa imprensa fica remoendo esse assunto? Você tá vendo? O pessoal... O assunto anda começando uma acalmadinha. Ontem eu não vi ninguém aí na imprensa falando de golpe, contra golpe, discurso golpista. Começando, estão falando aí bastante questão de redes sociais, né? Disseminação de fake news, criminosos, blá blá. Agora isso daí... Não vi ninguém falar nada. Tá dando uma acalmada, mas tá lá em imprensa de novo, ó. Fomentando aquela treta, né? Que o exército ia brigar com os PMs. Fiquei só de olho, mas vamos observar. E aí o Lulinha segue passeando no Brasil. Tava lá no Maranhão e eu vou mostrar o vídeo pra vocês. Vou mostrar o vídeo pra vocês. Vamos assistir juntos. Vejam só o seguinte. O Lula, o cara mais querido do Brasil. Olha só. Aí, pessoal, agora tá chegando o ladrão de verdade aqui, ó. Aí, ó. Aqui não é o presídio, mas a reserva Itapiracó tá fechada por causa do ladrão. É. Cadê o ladrão? Cadê o ladrão? Seu ladrão, safado, vagabundo! Lula na cadeia! Vagabundo! É no xadrez, ladrão! É Lula no xadrez, vagabundo! É Lula no... Desce tu, tomador de celular! É isso aí, ó. Aqui, ó, reserva fechada. A reserva fechada aí, ó. Tá de vagabundo aí, ó. Olha o tanto... Olha a máquina pública do Estado aí sendo utilizada, ó. Olha quanto carro sendo utilizado. A máquina pública do Estado sendo utilizada. Olha aqui, ó. Olha só. Olha aqui, ó. Nós que pagamos essa gasolina. Aqui, ó. Só carrão, Bando viu? de vagabundo. Aí, ó. É na cadeia! Carrão, tudo novinho. Olha Sem tudo vergonha. Cadeia, esse safado! de banho tomado. Carrinho de banho tomado, polidinho. Olha a comitiva. É, viu? Aí, ó. E não para. Penteando o nosso direito de ir e vir aqui, ó. Nosso direito de ir e vir. Esse safado! Aí, ó. Nunca vi tanta segurança na reserva Itapiracó. É Lula na cadeia, porra! Olha só. Se todo dia tivesse essa segurança na reserva Itapiracó, a gente não tinha assalto todo dia. Será que vão perguntar pro Lula também quanto é que tá custando as viagens do Lula, como fazem com o Bolsonaro, né? O custo das motocicletas? Esse é o Lula. Primeiro lugar em todas as pesquisas, né? Todas as pesquisas. Ele não perde pra ninguém. Pra ninguém. E você vê aqui, ó. Alexandre Borges. Cara que era da direita até um dia desses, né? Criticava a CNN. Nossa. Tá trabalhando na CNN hoje, né? Meu tema deste artigo de maio. Apoiar candidato que perde para Lula é ajudar Lula. Lide com isso. Eu não consigo entender o que ele tá falando, mas tudo bem, né? E a Paula Marisa diz, ó, acreditar nas pesquisas fajutas que mostram Lula vencendo Bolsonaro é burrice. Lide com isso. Cara, o cara tá fazendo campanha aberta para o Lula. Não vote em Bolsonaro, vote no Lula. Mas ele não fala vote no Lula, né? Ele é eleitor do voto Lulo. Voto Lulo. Na hora do voto Lulo, meu Deus, aquele cara que vai votar em ninguém, mas vai votar no Lula, tá aí. Voto Lulo. Alexandre Borges. E aí, como eu falei pra vocês, sai aqui na imprensa falando, ó, PSD está pronto para receber Rodrigo Pacheco. O PSD está preparado para receber o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. De acordo com a fonte a par das conversas, só falta anunciar oficialmente a filiação do senador. Nos bastidores, certo, já teve jantar, já teve tudo, pode bater martelo. Pachecão tá lá nas urnas de 2022, candidato à presidência. O presidente da legenda, Gilberto Kassab, definiu como com o senador o seguinte cronograma. O anúncio de sua filiação no fim de agosto ou início de setembro
e o início de sua apresentação aos eleitores ainda em outubro. Kassab, acho que o Pacheco precisa se fazer conhecido, né, pra galera saber quem ele é e tudo mais. Eles não pretendem vencer, eles não acham que vão vencer, mas é bom pros dois, porque o PSD vai ter um candidato aí, presidência, tempo de TV, tudo mais, né? Vai usar o tempo de TV, promover o partido, bater umas fotos, ganhar uns votos, mostrar a força do partido, tudo mais. E tá lá, na avaliação dos aliados de Rodrigo Pacheco, o presidente Jair Bolsonaro tem ajudado no plano ao radicalizar suas relações com outros poderes. Isso não tá de boa. Quem tá meio que tava dando uma radicalizada eram outras pessoas. Que por sinal ontem teve um vídeo nas redes sociais de uma figura que a gente falou recorrentemente aqui em vídeos, mas não vou falar de novo para não ficar parecendo que é perseguição, que o cara tava falando que ele achou um absurdo os ataques que a rede social e a Câmara estão fazendo ao STF. O cara que mais radicalizou no Brasil tá falando isso daí. Um vídeo acho de 2020, um vídeo de um ano atrás. Um ano atrás! Entrevista que fez na TV do Piauí. Tá lá no meu Twitter, pra quem quiser olhar, né? Não vou ficar perseguindo o pobre coitado. E aí, como eu falei pra vocês também, Lula e José Dirceu voltam a se falar com frequência. Em meio às articulações para as eleições de 2022, o ex-presidente Lula e o Dirceu voltaram a se falar com frequência. Né? Eles não se falavam, não. Segundo aliado dos petistas, os dois conversam praticamente toda semana por telefone, seja por ligação normal ou por chamada de vídeo. Best friends. Com o crescimento do ex-presidente nas pesquisas, né? Nossa, né? O ex-ministro da Casa Civil do Lula retomou as articulações políticas. E olha só que articulação linda. Dirceu tem se reunido com lideranças políticas de outras siglas. Em junho, almoçou com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, como a coluna noticiou no início de julho. Kassab é Lula, Pacheco é Kassab, Pacheco é Lula. Pode anotar, o Senado que já tá ruim vai piorar. O Senado que já tá complicado vai ficar pior ainda. O Pacheco vai travar as pautas, mas vai travar, não vai colocar para frente. Tem que limar o governo, fechar essa parceria aí com o PT, né? E bola para frente. E aí, olha só, acredite se quiser, tá chegando o dia que vocês verão, na mesma foto, chorando, mas vai ser chorando, com direito a um beijo na bochecha, suados, Lula, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, formando um trisal, abraço e beijo triplo. Lula diz que escolheria primeiro da lista tríplice para a PGR se fosse presidente. E aqui, gente, é uma mensagem pro time lavajatista do Ministério Público, a galera aí que é mais alinhada a Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, sem revanchismo. O que vier, eu aceito. O que vier, aceito. Se eu voltasse a ser presidente da República, vou escolher o primeiro da lista para reitor e para procurador. Não tenho que indicar amigo meu, mas alguém que seja sério e que respeito. Senão, você avacalha a democracia. Vejo o Bolsonaro querendo procurar um amigo para indicar. Não é assim que você forma as instituições brasileiras. É muito cara de pau Lula falar isso, né? Olhando todas as nomeações que o Lula já fez na vida, o Lula querer falar sobre isso daí é muita cara de pau, né, Lula? É muita cara de pau. Muita cara de pau. Lembra do Bessias? O Bessias querendo dar lição de moral sobre nomeações. Esse Lula é demais, viu? Político que tentou filiar Bolsonaro mais perto de ser expulso do Patriota. Cara, é inacreditável. Eu até na época que o pessoal fez a movimentação, eu falei, eu acho que isso não vai dar certo. O pessoal tá assim com muito sede ao pote. Estavam querendo assim fazer umas coisas no partido. Agora, o cara ser expulso. Já não basta, né? Ter afastado o Adilson Barroso da presidência, para Bolsonaro não migrar, né, não mudar o estatuto, ainda o cara vai ser expulso do partido. Adilson Barroso, presidente afastado do Patriota, está mais perto de ser expulso do partido. O cara era o presidente do partido, mandava, agora vai ser expulso, tá fora. A informação que foi levada nesta quarta-feira a Eduardo Bolsonaro. Com a saída de Aguinaldo Barroso e Fabiana Barroso, o colegiado voltará a ter todos os seus 5 membros dispostos a expulsar o presidente afastado da sigla. É Bolsonaro assim, se aproximar
tesoura. Não. Todas as movimentações sempre para impedir Bolsonaro de ter um partido, que tinha que ter, na matemática do próprio Bolsonaro, até março. A gente já tá em agosto. Por outro lado, uma notícia boa. Tô ouvindo algumas coisas, inclusive também no bastidor, que Mourão não estaria assim fechado para essa possibilidade. Mourão lidera a corrida eleitoral ao governo do Rio de Janeiro. E isso é bom. Ele lidera, em primeiro lugar, nem se lançou. 18% na frente do Paes e do Freixo. Quanto o Freixo, meu amigo, tratora. Não tem como. Não tem pro Freixo. E o Rio de Janeiro é o estado que o Lula tá trabalhando para ser o bunker dele. Que ele, vou perder, mas vou ter o Rio de Janeiro para fazer oposição a Bolsonaro a partir de 2023. Conseguir ter o Rio de Janeiro do nosso lado, importantíssimo. Importantíssimo. Espero que o Mourão aí abrace essa oportunidade e vá. Não acho o Mourão o melhor dos mundos. Acho muitas vezes o Mourão muito melancia, mas vocês preferem o Mourão ou o Cláudio Castro? Vocês preferem o Mourão ou o Eduardo Paes? Mourão ou o Marcelo Freixo? Cara, Mourão na cabeça. 2023. Firme e forte, tem nem o que falar. E aí ontem, o Dória também se aproximou ainda mais do Lula. Porque o Rodrigo Maia falou, né, que ele está disposto a articular pro Lula. E o Dória trouxe o Rodrigo Maia. Então vamos nos aproximar, Lula. Eu e você, você e eu. Se o Lula é o 9 dedos, o Dória vai ser o monobola. O Dória tem que cortar uma parte, não quer cortar um dedo, corta uma bola. Monobola. E o Dardo Cunha faz uma piada, né? Sem qualquer relevância mais no cenário político, Rodrigo Maia vai virar agora funcionário de Dória. E o Renato fala, Rodrigo Maia nem se filiou ao PSD e já está traindo o Kassab e o Lula com a cadeira em São Paulo em troca de seu apoio ao fracassado do Dória. Mas não, vai estar todo mundo junto no final. No final tá todo mundo junto. Tá de boa, tá de boa. E o Dória ainda conseguiu o apoio do Fernando Henrique Cardoso para sua campanha. Comentei no vídeo antes, mas não trouxe a matéria. Olha aí. Parece que realmente aí agora o Dória é o candidato. Conseguiu vencer o Eduardo Leite. Eu acho que o pessoal viu que Lula pegou o PSB, que a candidatura do Ciro naufragou. Era Ciro e Eduardo Leite a chapa. Ia fazer essa dobradinha. Pô, afundou. Cara, manda o Dória aí, velho. Manda o Dória. É isso aí. Bola pra frente. Bola pra frente. Dória agora, oficialmente, é o candidato. Conseguiu expulsar o Geraldo Alckmin. Isso é karma, né? O Geraldo Alckmin, ele é quase a mãe do Dória. Ele pariu o Dória. O maior feito da política do Geraldo Alckmin foi ter parido o Dória. E o Dória fez ele sair do partido, porque o Dória colocou o Rodrigo Garcia para ser o sucessor. O candidato tucano de 2022. Cara, você vê como é karma, né? O mundo não dá volta, né? O mundo capota. E aí, voltando aqui um pouquinho sobre a questão do STF, Fux quer gestos de Bolsonaro antes de tompar novo encontro. Cara, por que não se encontra? Por que não deixa de tititi? Mas que lá daí, porque me xingou, me ofendeu, quis. Nossa, parece que tem 10 anos de idade. 10 anos de idade. Segundo fontes da corte, Fux espera gestos de moderação do próprio presidente da República nos próximos dias, para decidir se vai se reunir ou não com os demais chefes de poderes, com a presença de Bolsonaro. Um desses gestos, dizem auxiliares de Fux, seria o chefe do Palácio do Planalto desistir de protocolar no Senado pedidos de impeachment dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Será que Bolsonaro vai desistir? Não vai? Vamos esperar para ver. Agora eu achava que não tem motivo para não ter a reunião, né? Não tem motivo. Agora o que Bolsonaro fez foi outra coisa. Bolsonaro entra com ação no STF para proibir a corte de abrir inquérito sem aval do Ministério Público. Só que o interessante é o seguinte, é aquela coisa que é mais assim para fazer, né? Para dizer assim, ó, eu tentei. Porque você tá indo no STF para pedir para o STF não fazer o que o STF fez. Ó, STF, eu tô te pedindo para você impedir você mesmo de não fazer o que você fez no passado. Você vê, pede que seja anulado o artigo do regimento interno da Corte que permite a instauração de inquérito de ofício, ou seja, sem pedido do Ministério Público. Tem alguma coisa demais nesse pedido? Nada. Eu não trouxe a matéria toda.
Mas ao longo da matéria fala que isso aqui é mais um ataque. Mais um ataque que Bolsonaro está deferindo contra o Supremo. Mais um ataque. Isso porque a própria Folha de São Paulo recentemente trouxe especialistas que criticaram como esse inquérito foi aberto. É inacreditável o que as pessoas conseguem fazer, né? É complicado. Tem gente que não gosta quando eu digo que é complicado. É complicado, vai falar o quê? É fácil de entender, né? Na verdade é fácil. Muito fácil de entender. Complicado não tem nada. E sobre o movimento de rua, terceiro dia seguido que o Estadão, o único veículo que eu estou vendo, dá voz à esquerda e fazer pressão para impedir a direita de realizar manifestações. Uma coalizão de 15 movimentos sociais assina uma ação protocolada hoje no Ministério Público de São Paulo, pedindo o direito de levar o Fora Bolsonaro à Avenida Paulista no feriado de 7 de setembro. Grupos bolsonaristas têm divulgado o ato para a mesma data e local. A gente também tem divulgado? Não tem divulgado? Nossa, a gente está fazendo isso daí tem semanas. A PM liberou a Paulista para os apoiadores do governo, justificando que houve um pedido de manifestação da direita para o dia 24 de julho e naquela data a preferência foi dada aos grupos associados à esquerda. É nossa vez, tá aí. Mas eles estão indo no Ministério Público, na Justiça, tirar no tapetão. E você olha só, Movimento Acredito, o CMP, Coalizão Evangélica contra Bolsonaro, blá blá blá, blá, blá. Tem várias, sabe? Várias. Cara, Olga Benário, meu Deus, né? Bota logo foi esse martelo. MTST, é quase MBL, ó, é MLB, é a mesma coisa. 15 institutos, 15 ONGs. Quantas ONGs a gente tem na direita? Isso daqui não depende de políticos, isso aqui depende dos movimentos realmente assim, de pessoas organizadas. Muitas vezes a gente reclama, né, que pô, nossos deputados podiam fazer um pouquinho mais, né, trabalhar um pouquinho, pô, mas a gente também precisa entrar nesse mercado aqui. Precisamos. E aí eu quero voltar aqui, comentei uns dias atrás, mas comentei rápido. Jorginho Soros, aquele cara que meio que não existe, mas que patrocina aí várias dessas ONGs da página anterior, fez essa postagem falando que o Xi é o inimigo mais perigoso das sociedades abertas do mundo. Meu amigo, romperam por completo. Agora tá liberado criticar, né, os comunas. E o chefe do João Dória estão passando assim por algumas mudanças grandes, algumas coisas assim bem assim alarmantes acontecendo. E você percebe que a mesma revolução cultural que eles fizeram no passado na época do mal, o Xi está fazendo agora. Quem acompanha aí o mercado dos jogos eletrônicos, dos games, eles partiram por cima da Tencent, que é uma empresa grande aí, produtora de jogos, falando assim que isso aí está atrapalhando. Os jovens estão gastando muito tempo jogando videogame. Literalmente está criando robôs. Passou da fase do revolucionário. Não, a gente já fez o revolucionário. O revolucionário agora já não presta. Agora a gente tem que passar para a próxima fase, que é o cara que não pensa. Ele não pensa. É uma máquina de trabalhar enquanto a gente não consegue produzir robôs. E o China tá ali, ó, com a roupa igualzinha do mal. Igualzinha. Tá reescrevendo a história. Mesma coisa acontecendo. E você vê, vocês estão acompanhando o que está acontecendo lá no Afeganistão. E você vê o seguinte, ó. Os chefes do João Dória aproveitaram para fazer aquela provocação junto de um aviso para Taiwan. Pelo que aconteceu lá no Oriente, quem está em Taiwan deve perceber que, assim que uma batalha estourar no estreito, a defesa da ilha entrará em colapso em horas e os militares americanos não virão para ajudar. Como resultado, o DPP se renderá rapidamente. Não quero me aprofundar nesse assunto, que é meio tenso, mas espero que vocês estejam acompanhando o que está acontecendo lá na ilha, né? E vejam só, matéria da Folha de São Paulo. Chefes do João Dória prometem relações amistosas com o Tatá. Vamos chamar de Tatá. Com o Tatá. Após o Tatá tomar lá, né, o país. O Tatá tá demais. O Tatá tá demais. O Tatá.
Aí vejam só, né? Olha as matérias. Casa Branca anuncia a retirada de tropas. Tatá e os chefes do Dória consolidam a aproximação. Chefes do Dória recebem líderes do Tatá enquanto os americanos retiram tropas. Nada estranho por aqui. Nada estranho. Nada. E já vem o novo presidente americano, né? Garante não lamentar decisão de retirar tropas. Isso aqui foi no dia 10. Será que já mudou de opinião? Eu acho que já, né? Pelo próprio bem dele, eu espero que sim. Espero que sim. Essa postagem envelheceu mal, né? E você vê, ó. Um tempo depois, matéria dia 15. CNN acho que pode compartilhar, né? Funcionários do Biden admitem erro de cálculo quando as forças nacionais e o governo caem rapidamente. A gente errou, né? Um pequeno errinho no cálculo, sabe? Assim, né? O prédio caiu. Aí você vê, ó. Se aproximando. Recebendo a delegação. Tem algo acontecendo aqui, né? Algo não me cheira bem nisso daqui. Tem algo que não está me cheirando bem. E você vê o Guga Chakra em 2 momentos bem próximos. O primeiro, 28 de junho deste ano. E o outro, dia 15 de agosto também deste prezado ano. Biden não cansa de, né, botar bombinhas e tirar a vida de pessoas civis lá no Oriente. No outro, Tatá humilha o Biden. Ué, o Chakra tem que entender, né? É pra partir com tudo pra cima ou é pra ser humilhado? O Diego diz, né? Guga Chakra precisa se decidir, com certeza. Ele tem que se decidir. Tem que se decidir. E aí tem uns momentos, isso daqui eu tenho certeza que vocês já viram. Vocês já viram, sabe? Em vários locais, vários canais, todo mundo comentou sobre isso. Deve ter rodado no WhatsApp. Mas quem ainda não viu, você vê. Aqui a CNN, uma jornalista, está cobrindo tudo que está acontecendo lá. A foto anterior é quando começa a ter o problema. A foto seguinte é de baixo, é um dia após o Tatá tomar o poder. Olha a roupa como já mudou, né? Escondeu o cabelo, mas tá bonita. Gostei, né? A maquiagem, assim, tá bem menor, tudo mais. Olha, esse bico aí. O DW diz, ó, apenas um dia de diferença. O silêncio constrangedor nos perfis ditos feministas nerd nos mostra sempre que estamos no lado certo da história. E você vê o Marcos Petrucelli, traz aqui eu só vou ler a postagem que ela fez. É um áudio que tá em inglês, mas a tradução é o seguinte. Eles estão cantando, né, que esse nosso país tem que morrer. Mas, ao mesmo tempo, eles me parecem muito amigáveis. E o tempo foi passando. Aí depois você já vê, né? CNN Brasil. A mesma repórter. Um combatente do Tatá abordou a equipe da CNN Internacional em Cabul. Integrante do grupo pediu para a repórter Clarissa Ward cobrir o rosto. Tá pouco. Essa roupa preta tá pouca. Cobre o rosto. Tô pedindo na boa com o meu guarda-chuva. Olha o tamanho do guarda-chuva do cidadão. Maior do que o cidadão. Com o meu guarda-chuva, eu estou pedindo. Cobre o rosto. Repórter sobre o Tatá. Sensação de estar no limite. Ah, é, né? Tá bom. E sem máscara, viu? Tá sem máscara. Ousada. O UOL trouxe a matéria. Olha o mesmo UOL. Olha como é a hipocrisia da mídia brasileira. É o que eu digo, gente, não precisa usar de palavras de baixo calão, não preciso xingar, não preciso demonstrar a minha, sabe, insatisfação interna. Só comparem essas duas notícias do próprio UOL com 1 hora e 13 minutos de diferença. 8h10 da manhã. 7 filmes para entender o Tatá. Era só desenho da Disney quase. 1 hora e 13 depois. Várias pessoas perderam suas vidas em protestos contra o Tatá. Esse Tatá tá demais, viu? Meu Deus do céu. Esse aqui foi um post que viralizou. Eu tinha que trazer em vídeo, né? Eu comentei bastante no Twitter. Você vê. 14 de abril. Felipe Neto. O gênio. Está na hora de encerrar a mais longa batalha americana.
É hora dos soldados voltarem para casa. O Joey anunciou a retirada de todas as tropas após 20 anos. Algo que nem o Obama conseguiu ou teve coragem de fazer. Parabéns, hein? Como envelheceu mal. Mas como envelheceu mal, né? Ele tem que fazer uma postagem lá, tentando fazer aquela ginástica mental, que bem que ele não disse meio que isso e tudo mais. Como levar esse cara a sério? Como levar esse cara a sério? A mesma pergunta eu faço pra esse daqui, ó. Não precisa xingar, gente. Não precisa xingar. Especialistas. A CNN só conversa com especialistas. O Tatá de 2021 não é igual ao de 2001, não. 20 anos se passaram. Tem mais governança. São democratas. Eles respeitam as instituições. Falou aí o professor Sandro Teixeira Moita. Eu recomendo para você. Procure onde esse Sandro Teixeira Moita dá aula, porque se você estiver interessado em estudar algo que possivelmente possa estar em algum curso, sei lá, relações exteriores, ciências políticas, vá para outra instituição. Olha só, não é igual o de 2001. Não é. Bom, ele falou que vai ter mais governança. Tá, o cara só tá falando que não vai haver democracia. Comandante do Tatá, não vai ter democracia, beleza? Não gosto. Aqui não. Democracia no teu país, no meu não. Mas ainda ele falou que não vai ser igual ao de 2001, né? Bom, o Tatá declara a volta do Emirado... Olha lá. Comandante anuncia retorno das leis utilizadas no primeiro governo do grupo extremista. Ou seja, é igual a 2001. Mas esse é o professor Sandro, especialista que a CNN conversa. O Tatá anunciou na quinta que eles vão voltar a se chamar o mesmo nome utilizado na primeira vez que os extremistas tomaram o país, período entre 1996 e 2001. A declaração foi divulgada em uma postagem de, eu não sei nem pronunciar esse nome, porta-voz que havia afirmado que o grupo teria atitudes mais moderadas. Super moderadas, tem mais governança, são democratas. E são esses professores que vão na CNN que chamam nós de extremistas, de malucos, produtores de desinformação. E quer saber quando é que o Brasil vai mudar? Quando a gente conseguir acabar com isso daqui, ó. O problema, gente, começa aqui. O perfil Lobo Comum, né, mudou o nome agora. Ele postou dias atrás uma prova. O nome da escola, eu já mostro pra vocês, tá aqui, ó. Escola Municipal Florival Alves Serane. Olha o que o teu filho pode estar aprendendo e você talvez nem saiba. Questão 19 da prova. O presidente Jair Messias Bolsonaro, mesmo sem ser médico e não tendo nenhuma formação na área da saúde, mentira, ele é educador físico. Educador físico é uma profissão da área da saúde. Estava prescrevendo medicação sem nenhuma confirmação de eficácia comprovada pela população brasileira. Qual os nomes desses imunizantes? Aí tem lá, ó. Aquele que você sabe. Remédio para tratamento disso, blá blá blá. Esse daqui, você também sabe. O outro, você também sabe o nome. E a letra D. Os remédios indicados por Bolsonaro sem eficácia nenhuma são todas as opções das letras A, B e C. É assim que eles vão. Olha essa. Quem é o culpado pelos óbitos de mais de 550 mil pessoas no Brasil por não ter tomado as devidas providências adequadas e necessárias para salvar estas vidas com a compra do imunizante? Olha as opções. A opção certa, né, é a Bolsonaro, que é a primeira. B. Governadores dos 26 estados e do Distrito Federal? Não, esses não são culpados. O prefeito de cada um dos 5.530 municípios? Não, esses não são culpados. Do presidente do Supremo Tribunal Federal, do STF? Não, também não é culpado. O único culpado é Bolsonaro. Geografia, né? Geografia. E por hoje ficamos por aqui. Lembra de dar aquela curtida, aquela compartilhada, ajuda o canal a crescer. Se torne membro se quiser, se inscreva nas minhas redes sociais e a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui!